Olá pessoal, eu sou o pastor Wellington Dias, diretor do Seminário Cristo para as Nações. É um prazer estar com vocês aqui novamente nesse programa que eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que é sobre aonde está o nosso foco. Então, eu te convido a continuar conosco porque começa agora Cristo para as Nações. Para falar sobre foco nesse dia com você, eu gostaria de pegar um texto muito interessante de Lucas capítulo 24, a partir do verso 13 até o verso 19, onde diz o seguinte esse texto. Naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois discípulos de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Gente, isso é muito interessante. Isso chega assim, se não fosse trágico, seria cômico. Jesus se aproxima daqueles discípulos que acabaram de experimentar uma tristeza profunda da sua morte. 3 dias depois, Jesus já ressurreto, mas eles não tinham visto ainda, e ele se aproxima e pergunta para eles, fala assim: o que vocês estão conversando aí no caminho? Porque eles estavam tristes, falando com respeito à sua morte. E eles vão falar: só você que esteve nesses últimos dias em Jerusalém não sabe o que aconteceu? E ele pergunta: quais são as notícias? Eles vão conversar com Jesus agora para falar para ele sobre a própria morte de Cristo. Vão falar: olha, de Cristo, um varão de palavra, um varão de poder, de autoridade, e que foi entregue na mão dos principais sacerdotes, da liderança do povo, e eles o mataram. E começa a contar isso para o próprio Senhor Jesus Cristo. O que eu quero falar para você, uma das coisas que tira muito o nosso foco daquilo que é a direção de Deus para a nossa vida, são os problemas atuais, as notícias de hoje. Eles estavam com as notícias atuais na sua memória. Olha, ele morreu, aconteceu hoje. Você não está sabendo, né? Esses últimos dias aí, os fatos, os problemas. Queridos, muitas vezes nós estamos assim, trazendo à nossa memória sempre os problemas atuais. Sempre o que está acontecendo hoje nos aflige, nos entristece. Mas aí é interessante que na sequência do texto, Jesus Cristo vai falar para eles assim: olha, mas vocês se esqueceram das coisas que foram profetizadas por Moisés, as coisas que foram profetizadas pelos profetas a respeito de Jesus o Cristo, que ele teria que padecer, morrer, ressuscitar ao 3º dia. Era promessa, estava escrito, mas eles se esqueceram das promessas de Deus. Eles deixaram para lá, estavam com foco só nas notícias atuais. O foco deles saiu do Cristo, o foco saiu da palavra, e o foco deles agora estava direcionado aos problemas que o dia estava lhes mostrando. Você já viu como os problemas de hoje nos afetam a um ponto que nós nos esquecemos das promessas do Senhor? Tem hora que nós temos que trazer à memória as promessas que Jesus fez por nós, fez para nós. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que no mundo teríamos aflições, sim, mas ele venceu o mundo. Ele prometeu que ele ia para o Pai, mas ele ia preparar um lugar para que nós pudéssemos estar junto com ele também. Então as promessas de Jesus para nós são enormes, são muitas. E eu quero te pedir que nesse dia você tire o foco dos problemas que tanto te afligem e comece a colocar o seu foco em Jesus Cristo, nas promessas que ele te fez, de trazer ânimo, de renovar as suas forças, de te dar uma paz que o mundo não pode te dar. Que você seja tremendamente abençoado pelas promessas do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.